Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. podemos nos sentar. E hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus 14, 22 a 36. Evangelho de hoje. Ontem, o Evangelho nos mostra sobre o milagre da multiplicação dos pães. E hoje é a continuação deste Evangelho. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do lado do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-lo e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que evangelho lindo! Eu quero iniciar a reflexão desse evangelho dizendo para mim e para você que este barco é este mundo e que as pessoas que nele estão somos nós. Naquela época, um tinha o nome de Pedro, outro de Tiago, de João, de Judas. Hoje, Franciele, Aline, Eliane, Ellen. Todos filhos de Deus dentro deste barco. E é importante dizer que no início da narração deste evangelho, Jesus tinha feito um milagre, o maior dos milagres, o da multiplicação dos pães, visivelmente. E aqui é o segundo milagre que ele aparece como divino. É o segundo milagre que Jesus faz para o povo, mostrando para o povo que ele é Deus.
que ele era humano, mas também era divino. Então, quando Jesus ele caminha sobre as águas, ali ele está falando, olha quem está com vocês. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E no início da narração, vai dizer que antes dele estar ali, ele estava rezando. Não, mas Deus precisava rezar? Ele era filho de Deus e ele precisava rezar? Sim. Ele sempre, mesmo sendo Deus, sempre mantinha a sua unidade com a vontade do Pai. Porque ele estava aqui numa missão enviada por Deus nesta humanidade para nos salvar. E ouvia em tudo a vontade do Pai. Então, antes de cada milagre, antes de qualquer coisa, ele estava ali rezando. Ele estava ali escutando o Pai. Ele estava ali em sintonia com o Pai para poder fazer a vontade dele em tudo. E eu quero aqui abrir um parênteses, que isso não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Quando Jesus, sendo Deus, ora, ele está dizendo assim para mim e para você: não é possível viver uma vida sem oração. Quer fazer a vontade de Deus? Escute o que Deus tem para dizer a você. Evangelho de domingo retrasado, né? Marta e Maria. Maria era aquela que ficava aos pés de Jesus. E Marta preocupada com os afazeres da casa. As duas coisas são importantes. Porém, o fazer só tem sentido quando se faz aquilo que é a vontade de Deus. Senão, fica simplesmente algo sem sentido. Porque não vai dar frutos. Não vai ser algo que vai santificar a sua vida. O fazer em nossa vida precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Senão vamos adoecer, vamos ficar cheios de situações e muitas vezes não vamos saber o porquê. Porque estamos fazendo as coisas conforme a nossa vontade. Voltando ao Evangelho. É preciso orar em tudo para fazer a vontade de Deus. Como Jesus sempre ia no íntimo de uma oração, escutar o seu Pai, fortalecer a sua força para fazer a vontade dele na vida dos homens. Assim sou eu e você, como mãe, como esposa, não só como uma pessoa que fica aqui, que prega o Evangelho. Não. Em tudo. Todos nós somos chamados a fazer a vontade de Deus em nossa vida. Porque os nossos filhos são aqueles que Deus nos confiou. Portanto, precisamos ouvir a vontade do Pai para, com a sabedoria do Espírito Santo, realizar em nossa vida aquilo que vai gerar frutos na vida daqueles que nos foram confiados. Em tudo é preciso saber qual é a vontade de Deus. E Jesus pergunta para mim e para você nesta noite: qual é a minha vontade na sua vida? O que é que eu quero junto com você realizar? Porque Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito? Ali ele estava no período dele de vida pública, levando a verdade do evangelho, aquele evangelho que era pregado pelos fariseus com as palavras, mas Jesus veio para mostrar que aquela palavra era possível ser vivenciada. Era possível que aquela palavra
pudesse um ser humano aderir a ela e transformar a sua vida. E mostrou isso com os discípulos. Mostrou isso com Pedro, que era pescador de peixes, que foi lá, traiu Pedro, começou a conversar com Pedro, foi explicando o caminho para Pedro, Tiago, André, e assim cada um. Por quê? Ele foi mostrando que era possível fazer a vontade de Deus. Porque a gente pode pensar assim, né? Ah, mas Jesus fez a vontade de Deus porque ele era filho de Deus. Né? Ele era filho de Deus. Claro que ele ia fazer a vontade de Deus. E outra, ele tinha força para passar todas as dificuldades porque ele era Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que Jesus experimentou em tudo como homem. Ele era divino, mas era humano. Foi gerado do ventre de uma mulher, da Virgem Maria, nasceu, em tudo vivenciou, cresceu, aprendeu uma profissão com seu pai adotivo, até chegar o momento da sua vida pública, aos 30 anos. Mas ele viveu como homem. Obedeceu sua mãe, obedeceu seu pai, viveu numa família como nós vivemos. Porque a gente distancia muito Deus das coisas que nós vivemos neste mundo. Jesus viveu como nós vivemos. Aí chegou o momento de que o Pai falou: agora é o momento de você fazer e cumprir a sua missão. E ele, como sempre estava atento à vontade do Pai, então se lançou para viver aquilo que era o desejo do nosso Senhor para a nossa vida. O final da história a gente sabe, né? Morreu para nos salvar. Mas esse evangelho, ele tem algo aqui muito importante para nós. Então Jesus, depois de rezar, ele resolve assim: eu vou aparecer agora para eles caminhando sobre as águas. E ao caminhar sobre as águas, né? Alguém vê ele de longe ali e se assusta, porque quem que vai conseguir caminhar sobre as águas, não é mesmo? Então Pedro diz que se assustou, ficou com medo, que parecia um fantasma, e pergunta: és tu mesmo? E aí a narração, né, para não sair, para ficar certinho, como a narração diz, quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados. É ou não é assim na nossa vida também, quando Deus se aproxima? É ou não é? Quando Deus, com a sua luz, com a sua verdade, com a sua santidade, com a sua proposta de vida, com a sua proposta de salvação, com tudo aquilo que Ele traz para nos salvar, quando Ele se aproxima de nós, a gente fala: meu Deus, o que é isso? Aí, Ele mesmo vai dizer assim: Jesus logo lhe falou: coragem. Meu irmão e minha irmã, por que tendes medo de se aproximar daquele que pode nos dar a salvação? Porque foges? Porque fugimos do único caminho, da única verdade, do único que nos pode gerar vida e vida eterna e abundância. Coragem. Ai, mas eu tenho medo porque o Senhor pede isso, o Senhor pede aquilo, o Senhor pede que eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar aquilo, são muitas coisas. Coragem, diz o Senhor. Vem, eu vou fazer você caminhar sobre todas estas coisas. Eu vou fazer você andar sobre tudo isso que te fazem você se afogar, se afundar.
que não faz você, junto comigo, eu mostrar a você a potência da graça que eu tenho para realizar na sua vida. Porque Jesus quer que nós caminhemos com Ele, meus irmãos. E quando caminhamos com Ele, experimentamos em tudo a sua potência, em tudo a sua graça, a sua divindade, a sua santidade. E isto gera vida em nós. Isto gera vida em nós. Então, quando Jesus, hoje, nesta noite, Ele olha para nós, Ele vem sobre as águas, Ele vem sobre as nossas situações, Ele vem soberano, Ele vem Deus, porque Ele está acima de tudo que acontece em nossa vida. Ele está acima de tudo. De todos os problemas, de todas as situações, Ele está acima. Por isso que Ele anda sobre as águas. Mas a humildade de Pedro, a humildade de Pedro de dizer, Senhor, és Tu mesmo, então permita que eu vá ao Teu encontro. E a misericórdia de Deus diz, vem. Então vem. Vem, meu filho. E você sabe o que acontece? Você caminha sobre as águas como Ele, que é o único Deus e Senhor. Olha até onde a misericórdia de Deus vai na nossa vida. Ele faz você experimentar com Ele o que só Deus tem o poder de fazer. Só Ele, sendo Deus, tem o poder de fazer. Ele faz você viver esta experiência, para você sentir o tamanho do poder e da potência que é Deus. E aqui, meus irmãos, vamos olhar um pouco para a nossa vida. Não vamos parar no mar, não. Esse mar é este mundo de meu Deus. Ou pode ser um mundinho também da sua casa, da sua vida. Este mar são as inúmeras escolhas que fazemos, os inúmeros caminhos que caminhamos. Este mar é tudo isso. Mas que mesmo diante de tudo isso, existe um Deus que caminha sobre todas estas coisas. Ele está acima de tudo isso. E está acima, caminhando e procurando eu e você, para que possamos fitar o olhar dele e dizer, Senhor, me tira dessa imensidão que eu me encontro. Eu me afundei de uma tal forma que eu não consigo mais vir para a superfície. Eu não tenho forças para nadar, para me encontrar contigo. O Senhor que está aí em cima. Como que eu faço para nadar? Porque às vezes nem no barco nós não estamos mais. Nós já pulamos do barco, já mergulhamos, já estamos no fundo e não sabemos mais nem por onde que nós vamos começar. E nós não temos mais nem forças para nadar, para poder ir encontrar um caminho seguro. Mas deixa eu te falar uma coisa, e não é palavra minha, é palavra de Deus, que é palavra de salvação. Ele vem até você. Ele diz, sai daí, meu filho. Sai daí que eu estou aqui com o meu braço forte para te trazer para perto de mim. E eu não vou te trazer para uma vida mais ou menos, não. Eu vou fazer você experimentar a grandeza do que é pertencer ao meu sagrado coração. Porque você é digno. Você é filho amado. E se essa imensidão de coisas que você mergulhou tirou essa dignidade de você, eu a coloco novamente. Porque eu sou Deus. Coragem. Coragem, diz o Senhor. Levanta-se. Jesus te espera sobre as águas, sobre qualquer situação que seja. Ele está acima porque Ele é Deus, Ele não cabe na minha pequenez. Pequenos somos nós. Pequeno sou eu. Grande é o nosso Deus.
Coragem. Coragem, filho. Eu estou aqui. O mar não tem poder sobre mim, porque fui eu que o criei. Nada é maior do que a força de Deus a nos ajudar. Então, Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. E quando você tomar essa decisão, presta atenção, presta atenção. Quando você tomar essa decisão de sair do barco ou nadar com a força de Deus até se encontrar com Jesus, vai vir os ventos para te derrubar. Vai vir as situações que vão te impedir. Sabe por quê? Porque uma vez que você segurou na mão do Todo-Poderoso, nada mais te derruba. E não é demagogia, não. Não é. Isso é experiência de vida. É aquilo que vinha para te matar, mas não te matou, sabe por quê? Porque naquela dor, você soube se ajoelhar. Naquela dor, você soube se colocar no seu lugar. Não tenha medo de cair para se levantar. Às vezes nós queremos ser só aquelas pessoas que ficam sem nunca ter a humildade de cair. Ah, eu sou forte, eu posso, eu consigo. Não, minha vida sempre foi difícil, sofrida, e não é isso que vai me derrubar, não é isso que vai me derrotar. E nós vamos criando uma falsa imagem de que se dobrar é sinal de graça para nós. Ninguém derruba quem já sabe onde é o seu lugar, aos pés de Jesus. É lá que é o nosso lugar. Sabe por que o demônio caiu no abismo do inferno? Porque ele não teve humildade de se dobrar diante da grandeza de Deus. Sabe por que nós caímos? Porque nós não temos humildade de pedir: Senhor, eu errei. Senhor, eu não sei por onde começar. Mas um dia eu falei para uma pessoa assim: olha, não tem problema que você não sabe que ali é Jesus no Santíssimo. Você fala assim para ele assim: Senhor, me falaram do Senhor, mas eu não te conheço. Diz assim para ele. Fala assim: Senhor, eu estou aqui, eu não conheço o Senhor, já ouvi falar. Já me falaram, eu já ouvi dizer do Senhor. Até disseram que o Senhor está aqui, nessa luzinha aqui, no Santíssimo. Já me disseram, mas eu mesmo, eu não te conheço. Eu não te conheço. Então, se apresente a mim. Me ajuda, Senhor, a te amar. Me ajuda a confiar em ti, Senhor, como eu preciso. Porque este Pedro, meus irmãos, este Pedro que a gente pode falar assim: nossa, mas como assim? Se fosse eu não ia afundar não, hein? Porque eu estou vendo, é Jesus, ele está sobre as águas, ele ia me chamar, eu ia mesmo. Eu ia ter coragem e eu ia. Esse mesmo Jesus está aqui, meus irmãos. Esse mesmo Jesus está aqui agora, neste momento. Esse mesmo Jesus, ele caminhou sobre todas as situações que nós colocamos para impedir de nos encontrar com ele. Ele está aqui. E às vezes a gente olha para o Evangelho e diz assim: não, eu teria coragem, então tenha agora. Tenha hoje. Ele continua te chamando. A proposta é a mesma. É o mesmo Senhor. É o mesmo Deus. Então, quando nós, tocados pela graça de Deus, tomamos esta coragem que vem dele, saímos do barco da nossa vida, vamos em direção a ele, virão os ventos.
Ah, mas olha, agora essa pessoa só quer ir na igreja. Olha, mas agora, nossa, agora só quer saber de ir na missa. Agora eu não encontro mais essa pessoa. É os ventos. Os ventos que vêm soprando. Por quê? Porque o mal sabe que você está chegando em direção do lugar que você precisa estar. É lá que nós precisamos estar. É com aquele que anda sobre as águas. É com aquele que vence a morte. É com aquele que tem o poder de ressuscitar os nossos sonhos. É ele. Mas aí o mal diz assim: não, eu não vou permitir que esta pessoa se encontre com a graça. Não vou permitir que esta pessoa faça nova a sua vida. Não, eu vou continuar fazendo com que a vida velha dela continue a ordenar os passos dela. Então, meus irmãos, nós caímos. Nós caímos. Não é só Pedro que cai, não. Eu e você caímos também. Mas quando o nosso olhar e o nosso coração segue fixo no olhar de Jesus, ele nos encoraja e diz: vem, eu estou contigo. E aí, vai dizer assim no final desta passagem: após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudesse ao menos tocar na franja do seu manto. Quando nós tocamos o Deus Todo-Poderoso, a gente dá testemunho disso. Porque quando ele toca a nossa vida não é mais a mesma. Então, isto vai se espalhando porque as pessoas vão olhando para nós e vai dizendo assim: quem você encontrou? Quem foi essa pessoa que mudou a sua vida? Eu quero conhecer também. E aí, meus irmãos, todos que convivem conosco, que nos conhecem, passam a nos conhecer este homem novo que Deus vai reconstruindo em nosso coração. E essa notícia vai se esparramando. E todos vão vendo Deus em sua vida. Todos vão vendo Deus a partir de você, porque sabe que algo de novo aconteceu na sua história. E lembrando que este Pedro, que tocou tantas vezes as graças de Deus, foi este Pedro que também negou Jesus. Mas você sabe o que é mais bonito? É que este Pedro que negou Jesus também deu a vida por ele. Pedro, ao ser morto, ele disse assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E foi crucificado de cabeça para baixo. Aquele Pedro covarde, aquele Pedro medroso que tinha medo de andar sobre as águas, que teve medo quando todos reconheceram que ele andava com aquele Nazareno. E este Pedro está em mim, este Pedro está em você. Eu não sei qual é a fase de Pedro que você está na sua vida. Talvez o Pedro que ainda está lá no mar, jogando redes e tentando puxar e vem sem nada, desanimado, bravo. Talvez você já é o Pedro que já começou a se encontrar com Jesus, que já começou a ouvir
uma nova forma de viver esta vida. Ou talvez você já está na fase de estar no barco e a tempestade começar a chacoalhar esse barco e Jesus está ali do seu lado dormindo e você se levanta com raiva e diz: Senhor, tu não te importas o que esteja acontecendo comigo? Tu não te importas que perecemos neste lugar? E Jesus se levanta e diz: homem de pouca fé, por que tendes medo, se eu estou aqui? Ou talvez ainda você já esteja nesta fase, já caminhou sobre as águas com Ele, já viu grandes milagres acontecer na sua história, já tocou grandes graças, até mesmo andar sobre o mar. Mas algum vento fez você afundar de novo. E você está se batendo. E Jesus continuou o percurso dele e você não sabe mais onde encontrá-lo. Mas também tem a fase do Pedro, que quando Jesus está para ser crucificado, ele pega a espada e se levanta e diz: Senhor, nós não permitiremos que tu morras, Senhor. Eu darei a vida por ti, Senhor. E Jesus diz assim: não. Seja feita a vontade de Deus. E o que você está dizendo não condiz com a vontade de Deus. Feche seus olhos. Senhor, assim como Pedro, Senhor, eis aqui cada um de nós. Tu que conhece a nossa identidade, Tu que conhece o nosso nome, a nossa história, Senhor, mas que não é diferente de Pedro, porque em tudo, Senhor, Tu foi ao nosso encontro. Tu tentas, Senhor, sempre colocar em nosso coração, Senhor, a Tua vontade em nossa vida. E ao longo da nossa vida, Senhor, quantas vezes, Senhor, eu já tive a oportunidade de tocar em milagres na minha vida, Senhor. De ver a divindade do Teu poder na minha história. Quantas vezes, Senhor, eu escutei, Senhor, o que o Senhor queria para a minha vida. E não era aquilo que eu estava escolhendo viver. Mas eu continuei caminhando, Senhor. Continuei caminhando, Senhor. Até que um dia vi o Senhor vindo sobre as águas. E me assustei. Me assustei, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és santo, Tu és grande, Senhor. E muitas vezes, Senhor, eu me assusto diante da vida que eu tenho, em relação àquilo que o Senhor deseja que a minha vida seja com a Tua graça, Senhor. Mas mesmo com tudo isso, o Teu amor vai, Senhor, ao nosso encontro, lá na beira daquela praia, Senhor, mesmo com toda a experiência que eu já toquei de Ti, mesmo com todo o amor que eu já experimentei de Ti, Senhor, com todos os milagres, com toda a graça que o Senhor já me permitiu viver, Senhor, quando eu Te nego, Senhor, eu tento voltar para a minha vida velha de novo. E eis aqui, meus irmãos, a pergunta mais profunda que Jesus fez para Pedro. Pedro,
Tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas pela terceira vez? Sim, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus agora senta do seu lado neste banco. Chama seu nome e pergunta: você me ama? Franciele, você me ama? Responda a ele. Franciele, você me ama? Então ele diz: coragem. Coragem, filho amado. Coragem, porque eu estou contigo. Coragem para se levantar deste lugar que você se encontra. Coragem para vencer o mal que recaiu sobre a sua vida. Coragem para romper o pecado e tudo aquilo que tem te afastado da graça de Deus. Coragem, meu filho. Eu estou contigo. E vai pedindo ao Senhor na sua oração: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Reergue-nos, Senhor. Ama-nos, Senhor. Cura as feridas da nossa alma, Jesus. E nos faz filhos novos, renovados, transformados, Senhor, pelo poder da Tua graça. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, e a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Vai entregando os seus medos, da sua promessa, as suas tristezas, de que sempre estás comigo, as suas dores. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Coragem, coragem. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Ajuda-nos, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Tudo vai passar, tudo vai se acalmar. Levanta Deus na sua vida. Acorda Ele em nome de Jesus. O meu coração. Diz: levanta-se, Deus. A paz que vem de ti, Senhor. Ordena todas as coisas na minha Aumente vida. a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar.
Nós temos esta certeza em nosso coração, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Tudo cala, Senhor, diante da Tua ordem, do Teu poder, Senhor. E muitas vezes, Senhor, o que tem acontecido é que eu deixo o Senhor continuar dormindo, Senhor, e eu não quero mais. Eu quero acordar, Senhor. Eu quero Te levantar na minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor seja a voz que me conduza. Eu quero que o Senhor se levante sobre todas as coisas em minha vida. Quero fazer a Tua vontade, Senhor. E eu sei, Senhor, que tudo vai passar, Senhor. Porque Tu tens o poder sobre todas as coisas, Senhor. Visíveis, invisíveis, Senhor. Tu tens o poder sobre tudo, Senhor. E há uma ordem Tua, Senhor. Tudo se cala, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque é esta graça que Tu deseja em nossa vida. Tu deseja ordenar todas as coisas em nossa vida, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que a Tua voz, Senhor, se levante sobre a minha, sobre as minhas vontades, Senhor, sobre os meus pecados. Cala, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Jesus. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumente a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor.